Paz. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te agradecemos pela manifestação do teu poder e do teu Espírito sobre nossas vidas, por poder te louvar e te bendizer de várias formas. E nesse momento pedimos que teu Santo Espírito nos conduza na palavra do Senhor, na meditação da palavra, para que possamos absorver em nosso coração cada vez mais as tuas verdades, os teus princípios, que eles internalizem em nosso corpo, em nossa mente, em nosso espírito, em nossa alma, porque queremos viver através de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Posso se sentar, amada igreja? Quero abrir a palavra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. O título dessa mensagem é Guardar Posição. Em 2 Timóteo 3, 14 e 17 diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Paulo escreveu carta a Timóteo, dando esse incentivo, esse ânimo a Timóteo, que era jovem, mas muito dedicado à palavra do Senhor. Timóteo, um filho na fé de Paulo, um grande pregador na época de Atos. E ele incentiva para que ele permaneça naquilo que aprendeu. Guardar posição. Por quê? Porque a rotina da vida e as suas dificuldades faz com que a gente perca esta habilidade ou esta necessidade de guardar posição. A gente observa em muitos esportes, e naquele que domina o país até hoje, o futebol, que muitos não guardam posição. Muitos erram pênaltis, muitos erram cobramentos de escanteio, muitos erram fundamentos que no futebol de outrora não ocorria. Não podemos julgar se é falta de treinamento, se é falta de dedicação, se é algum problema. Mas também em outras áreas, em muitas profissões, às vezes observamos erros que não ocorriam antes. E a minha experiência de vida, ou minha pouca experiência, me fez aprender através de mim mesmo que eu também, quando não guardo uma posição, uma preocupação em fazer algo bem feito, eu padeço de erros. Eu coloquei o futebol porque foi um esporte que eu gostei muito por muitos anos. Hoje gosto de outros esportes, gosto de outras coisas como ser humano, mas é claro que aquilo não pode tomar o lugar a Deus que lhe é devido. Mas também o lazer faz parte da nossa vida. Então fiz uma comparação de guardar posição nesse sentido. Muitos políticos também não guardam suas posições de bons políticos. E a gente ouve as notícias por aí de tantas corrupções por tantos anos a fio. Então, em qualquer atividade que o ser humano faça, em qualquer atividade que o ser humano execute, ele executa bem quando ele treina bastante. Mas parece que depois que você treina bastante, que você ganha uma confiança que é natural no ser humano, não é nenhum erro, que você se sente confortável naquela situação de exercer aquilo que você faz, seja o que for, no esporte, na política, nas profissões, a verdade é que a gente entra numa região de conforto que também, pela nossa condição humana, nos faz errar posteriormente. E a gente acaba não guardando a posição. A posição
de um bom profissional, a posição de um bom esportista, a posição de um bom gestor, seja na área política, seja na área empresarial. Enfim, a gente não guarda aquela posição que até às vezes a gente mesmo espera que a gente faça, porque somos falhos. E aqui Paulo incentiva esse bom filho na fé, e a gente vê que Timóteo estava empenhado na obra do Senhor, mas ele era jovem. Então, diante de dificuldades que nós vamos vendo nas duas cartas que Timóteo tem, Paulo vai dando orientações a ele, de como ele deve servir ao Senhor, de como ele não deve desistir. Paulo chama atenção para ele, olha, veja a minha posição, veja como eu guardo minha posição, veja como eu tenho sofrido dificuldades, como eu tenho sido preso, mas a palavra de Deus não está presa. E então ele chama o exemplo dele para que Timóteo se motive. Possivelmente Timóteo estava enfrentando o que todos nós enfrentamos no Evangelho, aquele momento em que a gente vive as aflições, que a gente vive as lutas, nós somos tentados pelo inimigo, algumas vezes provados por Deus, porque um pai que ama seu filho o educa e o corrige. E assim, a gente vê que Paulo já abre esse momento da palavra assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, ó. Para que você guarde a posição correta de um servo de Deus, você tem que se basear em tudo que você aprendeu e que tua mente muitas vezes diz assim, mas eu já li isso. Eu já li essa história de José, eu já li essa história de Abraão, eu já vi o que Davi passou, o quanto ele errou e quanto ele se recuperou, eu já vi os profetas, eu já li Salmos, os evangelhos já li, esse mês aqui eu li os 4 evangelhos. Paulo diz, você tem que se basear naquilo que você aprendeu. A sua referência correta é a palavra de Deus. Em linhas gerais, nós servimos a um Deus único, não existe outro Deus. Existem muitas religiões, existem formas de buscar a Deus e a deuses, mas a verdade Deus é um só, de uma só forma, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ou de Israel, que elegeu um povo, que instituiu as suas leis, que introduziu seu Filho para salvar toda a humanidade. Esse é o Deus único, o qual nós servimos, mediante a salvação em Jesus, mediante Jesus Cristo, porque é Ele que possibilita chegarmos ao trono do Pai. Ele diz, eu sou a videira, vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Cristo é o cumprimento de toda a profecia. Cristo é o cumprimento de toda a palavra. Então devemos permanecer naquilo que nós aprendemos. E de que fosses inteirado. Quando Paulo diz isso a Timóteo, você aprendeu desde criança a palavra do Senhor, mas agora permanece naquilo em que você foi inteirado. A palavra inteirado no dicionário, ela tem esse sentido, tornar inteiro, preencher, informar-se bem, certificar-se inteiramente do assunto. Remete a experiências vividas. Por quê? Temos a facilidade de esquecer as bênçãos que o Senhor já nos proporcionou. Eu tive uma grande bênção ontem à tarde. Por 6 horas eu busquei um fio elétrico que eu não consegui achar nas características e na posição que eu precisava. Mas achei algo parecido. Na minha profissão ali precisava de um fio elétrico e comecei às 10 horas e terminei às 4 horas da tarde. Não insisti mais, mas às 3 horas da tarde, uma pedra lançada de um pneu de uma moto acertou o retrovisor lateral do meu carro e o meu vidro estava devidamente abaixado, porque estava calor, e ele estilhaçou no retrovisor. Agradeci a Deus, repreendi o mal e prossegui o meu caminho. Se a pedra acertasse, com certeza, ela ia fazer um estrago bom. A moto, eu parei o carro depois, a moto contornou, voltou. Era um homem já mais velho,
40 e poucos anos, talvez, falou, rapaz, essa pedra foi lançada do pneu da minha moto. Eu até estranhei, porque ele voltou para ver se eu tinha me machucado. Falei, ué, muitos motociclistas talvez não voltariam, mas esse voltou. Uma pessoa de bem, provavelmente, né? Que percebeu, voltou, falei, você está bem? Falei, não, estou bem, tranquilo. Ela estourou no retrovisor. Eu vi a hora que a pedra, eu passei, a pedra simplesmente ricocheteou no meu pneu e foi direto no seu carro. Livramento do Senhor. Glória a Deus por isso. Falei, segue aí, fica tranquilo, estou bem. Então tá bom. Abençoe ele, Deus te abençoe. Você também. Ele recebeu com alívio aquilo. O ser humano percebe quando algo está errado. Muitas vezes ele não sabe o que é, mas ele percebe. É um ataque do inimigo. Eu estava ali, guardando minha posição, procurando exercer meu trabalho com qualidade, porque eu não gosto de fazer as coisas mal feitas. Às vezes acontece, a gente não é perfeito. Mas a tendência não é essa. A tendência é você fazer as coisas o melhor possível. É o que eu estava buscando fazer. Por isso que eu estava ali, gastando 6 horas para achar um fio que estava difícil de achar, porque ele tinha as características necessárias para aquilo que eu queria realizar no meu trabalho. O inimigo não perde tempo. Onde ele houver a oportunidade... Ah, Carlos, mas foi uma fatalidade. Pode acontecer. Tá, tudo bem, pode acontecer. Mas eu não sei dizer para você até onde vai o meu livre-arbítrio e até onde vai o poder de Deus. O poder de Deus sempre vai superar tudo. Também não sei dizer quando é as vezes que o inimigo ataca e quando é um erro meu. De qualquer forma, ele se aproveita dos dois. Mas louvado seja o Senhor, que Ele está sempre nos guardando e sempre nos livrando do mal. Não é verdade? Glória a Deus por isso. Então, permanecer naquilo que Deus espera que permaneçamos, que é a palavra, a essência da palavra, os princípios corretos da palavra. Se inteirar é viver as experiências com Deus e não se esquecer delas, porque a rotina da vida, os problemas, são como os espinhos que sufocam uma semente que quer brotar. Se você deixar os espinhos, que são as coisas do mundo, são as vontades do mundo, são os problemas, eles vão sufocar a gente. Então, a gente tem que retroceder, retornar e lembrar daquilo que nós aprendemos. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação. Aqui Paulo deixa claro, Timóteo recebeu a palavra pela sua avó Lloyd e pela sua mãe Eunice, desde criança. Mas ele fala, ó, não é porque você já recebeu, já aprendeu e sabe como é, que você não tem que recordar. A sua referência é esta, né? Infância. Deus espera que o nosso coração e nossa mente esteja como crianças que querem receber de Deus tudo aquilo que Ele quer ensinar. O que Jesus disse aos discípulos quando eles tentavam tirar as criancinhas do lado? Deixar vir as minhas criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Deus espera a pureza do nosso coração e o mundo tira essa pureza muitas vezes. Muita gente usa esse versículo como desculpa, ser esperto como a serpente e manso como a pomba. Tem pessoas que querem ser só esperto como a serpente e usam de astúcia, de malandragem para conseguir o que quer. Deus não se agrada disso. Deus espera que com o nosso coração puro olhemos com pureza todas as coisas, mas também analisemos as coisas, retendo o que é bom e deixando de lado aquilo que é mal, aquilo que pode contaminar o nosso coração. Amém? A palavra de Deus diz também que desde a infância, desde o começo da nossa conversão, devemos buscar aquele primeiro amor. Quando Paulo fala a Timóteo, desde a infância você recebeu as Sagradas Escrituras, recebeu a verdade que se confirmou em Cristo. Então, retorne. A gente perde esse primeiro amor. A gente perde com facilidade, porque a gente olha tudo ao nosso redor, as coisas ao nosso redor nos influenciam, a vida difícil também muitas vezes faz com que o coração esfrie. E o que o Senhor espera de nós? Que como crianças almejemos o primeiro amor, aquele momento que definiu a nossa vinda a Cristo, aquele momento que mesmo você estando dentro da igreja, você falou, não, agora eu entendi o que Deus quer para a minha vida.
Pai, eu não estou sentindo mais aquele calor no coração, eu não estou sentindo mais aquela necessidade de buscar ao Senhor. Temos que clamar ao Senhor para que isso aconteça. E se isso não aconteceu, nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para buscar e invocar o nome do Senhor. Há pessoas invocando tantas coisas na obscuridade da vida, em religiões que não professam a Deus conforme a Bíblia. Invoque ao Senhor e o Senhor se manifestará a você. Peça ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que diga, que se manifeste a você. Em nome de Jesus, isso acontecerá. Para a glória do nome dEle. Ele tem o maior interesse nisso. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Há traduções que falam, a fim de que aqueles que pertencem a Deus esteja preparado para toda boa obra. Muitos dizem que homens de Deus são aqueles que só presidem, que só pregam, que só evangelizam, mas há traduções que colocam todos que pertencem ao Senhor. Aquele que acabou de aceitar o Senhor Jesus Cristo, a partir do momento em que ele estuda a palavra, ele começa a estar habilitado. Deus começa a mostrar para ele como ele deve levar essa palavra àquele que ainda não o conhece. Até porque ele já é uma testemunha viva do que Deus fez. Ele não pode se intimidar, ele tem que falar da palavra. E se ele cometer erros, ele tem que ser humilde o suficiente para pedir perdão a quem de direito. E pedir perdão a Deus, se for o caso. Mas ele já está habilitado, ou tem a posse da palavra da salvação, leve à frente. Fale do amor, fale da alegria que Deus colocou no seu coração para que isso ocorresse. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino. Salmos 32, 8, tem uma palavra linda ali que diz, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. O Senhor ensina a sua palavra. E se você não está sentindo isso, então peça ao Senhor sabedoria, porque Ele dará. Amém? A repreensão, Provérbios 13, 12, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Há coisas que meu pai me dizia de pronto, não faça isso. E não me permitia experimentar o erro, para que eu não me machucasse. Uma soda cáustica guardada no lugar devido, um querosene, artigos perigosos que ele tinha no quartinho dele ali, né? Algumas ferramentas cortantes, ele embainhava bem, colocava aqui, você não acessa. Aqui só eu acesso. Em contrapartida, de vez em quando eu dava umas caminhadas no quintal lá meio fora de hora, né? Eu não conseguia caminhar, eu só corria. Quando me chamavam, eu corria, eu não conseguia andar. Então ele falava, vem devagar, menino. E tem hora que ele não falava, vem. Aí eu vinha, tropeçava, ralava o joelho. Ele falava, aprendeu? Pai, eu ralei o joelho, está doendo e tal. Eu falei para você vir devagar, você não me escuta. Então meu pai era assim, Deus me ensinou muito através do meu pai. Meu pai era muito difícil, era muito duro, era uma educação militar. Mas por outro lado ele era muito sábio, ele deixava algumas coisas acontecer. Eu queria ajudar ele carregando tijolo, ele falava, filho, põe uma luvinha. Tal. Não, eu vou te ajudar, 2 anos e meio de idade, viu? É 2 anos e meio ali. Pegar um tijolinho ali, aquilo era um peso para mim. Ele falou, não carrega só os metais. E eu era teimoso, carregava porque o tijolinho caía no pé. Então ele ensinava, filho, eu disse para você, ai meu dedo e tal. Eu era explorador, eu explorava bastante. Eu queria aprender. Então, 3, 4 anos, 5 anos foi assim. E ele foi me ensinando. Então ele repreendia. Ele deixava às vezes, né? E às vezes eu apanhava. Né? Tinha hora que eu fazia o que não devia e chinelo comia. Então, nem por isso eu me perdi, né? Eu fiquei revoltado com ele. Na época eu não gostava, é claro, eu achava injusto. Mas depois eu entendia que eu tinha que ter limites. Todos nós precisamos de limite, e Deus coloca esse limite em nós. Mas meu pai nunca deixou eu descer uma escada correndo, porque ele sabia que se eu caísse de uma escada, o acidente poderia ser fatal. Eu acho que Deus faz a mesma coisa. Tem hora que Ele deixa a gente ralar o joelho, mas jamais Ele vai deixar você cair de boca numa escada. Porque a intenção do Senhor não é que nós
fiquemos desanimados, mas entendamos quais são os nossos limites. E assim a palavra de Deus, além de ser útil para o ensino e para a repreensão, também nos remete à correção. Ao mesmo tempo que Deus nos repreende, Ele nos corrige. E, na verdade, Ele também está nos ensinando, né? Em Provérbios 15, 32, diz assim: o que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. E assim também, a palavra de Deus nos educa para a justiça, né? Em 2 Timóteo 3,16, ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de se viver. Mas eu tenho uma maneira certa de viver, eu sou honesto, eu não tenho vícios, eu sou uma pessoa bem educada, eu sou um bom profissional. É assim que eu pensava quando eu não servia o Senhor. Eu não vinha para o Senhor por causa de um grande vício, porque estava perdido nas drogas, ou porque era um policial corrupto. Eu não vim porque tinha pais estruturados, muito pelo contrário, eu tive uma educação muito bem estruturada pelos meus pais. Mas eu não sabia a maneira certa de viver. Vez por outra, eu metia os pés pelas mãos, eu ficava endividado, eu não conseguia usar meu salário de uma forma proveitosa para o meu bem viver, com 28 anos. Eu tomei um tiro na virilha fazendo um bico de segurança, defendendo um dinheiro extra, mas também me acidentei em Cachoeira de Itapemirim. Um cavalo quase entrou dentro de um Passat que não era meu, era do meu primo, que ele me emprestou para salvar um colega que se acidentou. Eu estava tentando fazer o certo, mas meti o pé pelas mãos direto. Tive que pagar esse Passat, porque eu, claro, né, danifiquei ele. E isso me trazia uma insatisfação muito grande. Até que a palavra começou a fazer o efeito em mim, mas eu não estava necessariamente mal, só estava tentando acertar na vida, a maneira certa de se viver. E quando eu li o Sermão do Monte em Mateus, Deus mostrou para mim: pai, eu quero ter esse ideal de vida, eu quero ser esse homem com esses exemplos. Aí que Cristo falou: então vem aqui que eu vou te mostrar como que é. Então Deus me chamou pelo seu grande amor. Eu tinha vivido tudo isso antes, mas depois de um ano que eu fiquei quietinho, falei: vou ficar quietinho aqui, não vou procurar fazer as coisas da melhor maneira possível para não errar mais. Mesmo assim, eu continuava errando algumas vezes. Quando a palavra de Deus começou a tocar meu coração e tomar conta, eu já tinha lido ela algumas vezes, mas parece que o coração fica trancado ali, né? Deus não é para mim. Tem pessoas muito piores do que eu, mas na verdade eu estava pobre, cego e nu, espiritualmente. Aí o Senhor me chamou e me ensinou a maneira certa de viver. Então, esta palavra, ela é tão conhecida e tão difundida no nosso meio, mas, na verdade, será que nós estamos vivendo ela realmente? Ou será que a gente está se esquecendo de tudo que a gente aprendeu? Ou será que a gente já está achando que sabe? Não, eu já li isso de novo, eu vou ler. Então, onde está a fé? Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, nós temos que apostar nesta palavra que está escrita aqui em Jeremias, que é uma palavra maravilhosa, que ela diz assim, ó: porque eu bem sei, Jeremias 29, de 11 a 13, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Então, me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Carlos, eu estou orando. Carlos, eu estou buscando o Senhor. Tal. Insista. Insista com o Senhor. A gente vai até um grau. No começo da nossa conversão, as coisas acontecem muito rapidamente. Porque nós estamos sem nenhuma interferência do mundo, da maneira como nós mesmos encaramos a verdade de Deus. Nós não temos relutância, porque naquele momento da necessidade, nós buscamos firmemente e Deus se manifesta. Mas com o decorrer do tempo, a própria rotina da vida
vai meio que apagando aquilo que nós entendemos do Senhor. Ou nós também, muitas vezes, nos comportamos como filhos um pouco mimados, que Deus vai dando as bênçãos, e a gente vai entrando numa reunião de conforto. E tal. E às vezes Deus, assim como os nossos pais também, né, que tem que dosar as mesadas, Deus também dosa as mesadas dele. Fala, pera, deixa eu dar vamos ver como é que ele se vira nesse deserto da vida aí, né? É mais fácil buscarmos firmemente o Senhor na dor. Na bonança a gente baixa um pouco a guarda. Talvez não seja assim com todo mundo. Eu estou falando de acordo comigo, de acordo com aquilo que eu escuto, né? Cada qual tem a sua maneira de servir a Deus, e não estou aqui julgando de forma alguma. Todos nós sabemos, mas é uma coisa muito de você com o Senhor. Eu percebo que com o decorrer dos anos, o Senhor exige um pouco mais. Por quê? Os desafios aumentam, e eu tenho que estar habilitado para a boa obra que o Senhor tem para fazer. Então, Ele vai exigir mais de mim. Eu estava conversando com a irmã Cidinha, tem hora que a palavra vem facilmente, assim, mas tem hora que eu labuto para entender o que Deus quer. Meu amigo, Deus sabe como Ele trata. E tem hora que a palavra já vem assim, lá atrás, é só você ir ali, elaborando, organizando ela, e tem hora que Deus não vai te dar a palavra de uma hora para outra, Ele vai falar, buscar-me-eis. Vamos, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o coração. Eu quero mais empenho, eu quero mais afinco. Se eu não te testar, se eu não te provar, se eu não exigir de você, você entra na região de conforto. E depois você mesmo vai me cobrar. Pô, pai, nada está acontecendo, mas você não está buscando guardar a sua posição em mim. A posição da irmã Cidinha comigo é uma coisa, a posição do Carlos com o Senhor é outra, a posição da Cris é outra. A minha relação, eu não mudo, eu sou igual para com todos os meus filhos, mas eu sei como devo tratar a cada filho de acordo com a sua necessidade, com a sua prioridade, com aquilo que eu chamei, com o dom que eu estipulei para cada um. Todos nós temos dons. Ah, mas eu não estou preparado. Ah, Carlos, mas eu não quero. Tal. Mas se você buscar o Senhor, Deus vai colocar para você aquilo que é importante, aquilo que você sente mais forte. Ou você nunca se preocupa com ninguém. Ou você nunca se preocupa com alguma coisa que Deus olha com bons olhos. Quem de nós aqui nos preocupou com a Lavínia e com seus pais? Quem de nós nos preocupa com o irmão que às vezes pede uma oração? Com aquela situação, talvez nem todos se preocupam na mesma forma e na mesma intensidade, mas cada qual o Senhor desenvolve, desperta no coração uma necessidade. Como é bom quando alguém liga para você e fala, poxa, olha, eu orei por você hoje. Poxa, que legal. Pô, naquela hora em que estava passando tal coisa, eu senti de orar por você, orei. Ou como a irmã Viviana, que colocou sobre a intercessão pelos países, né? Que Deus desperta a pessoa e fala, ora por tal país, em tal lugar, assim, assim. Ora por tal pessoa, você fala, meu Deus, mas eu nem conheço. Mas aí que está a fé. A fé vem no sentido de você ouvir a Deus, estar atento à sua voz, sentir no seu coração e falar, pai, o que o Senhor quer que eu faça? Eu não sei como fazer, mas o Senhor sabe. E Deus te ensina. E Deus te move o coração, e Deus te move do lugar, da posição de conforto que você está. É isso que Deus espera de nós. Se nós queremos novas experiências com Ele, busquemos. Carlos, mas eu nunca tive uma experiência. Então, está na hora de começar a ter. Porque a vida e a sua mente, o seu coração enganoso não vai te dar isso. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Pai, esquadrinha meu coração, prova os meus pensamentos. Tem versão que traz ao contrário, tá? Esquadrinha a mente e prova o coração. Tudo bem, querido, você entendeu o que Deus está querendo dizer. Ele conhece você por inteiro, desde as entranhas, tudo. Ele sabe quem é você, Ele sabe dos seus defeitos, Ele sabe das suas fraquezas, Ele sabe das suas qualidades, Ele sabe das suas virtudes, Ele sabe o quanto você aprendeu e acertou, Ele sabe o quanto você aprendeu, mas também errou. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Então, nos apeguemos a essa palavra, tu que permaneceste naquilo que aprendeste. Carlos, mas eu nunca ouvi falar do Evangelho. Muito bem. Qual foi o valor que você aprendeu? Nossa, os meus pais são desestruturados, eu vivi no orfanato. Algum valor bom você aprendeu de alguém, não é possível.
A glória do Senhor ela está sobre a terra, tocando corações e pessoas para fazer o bem, tocando pessoas que já aceitaram o Senhor e de alguma forma trouxeram carinho a crianças, adolescentes, adultos, velhos, maduros ou não maduros. Porque se o Espírito do Senhor não estivesse aqui, a terra já teria se acabado. Mas o Senhor está trabalhando e não para. De alguma forma, você aprendeu algo bom. Então, busque o bom completo, que é a palavra de Deus. Busque o bom completo, que é o Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo. Porque Ele é a confirmação de que Deus existe. Morreu e ressuscitou. Ah, Carlos, mas será que é? Prove a Deus. Pai, quero sentir a Tua presença e ter relacionamento com Cristo, conforme a Bíblia prediz. E não tenha medo da manifestação, porque será a manifestação mais segura de que Deus é real. Deus não se deixa confundir e não deixa ninguém confuso. Você sabe quando Deus está falando. E a referência está aqui. Nós estamos num país em que a palavra ainda pode ser lida. Há países em que a pessoa só usa a folha. Só que nós, na nossa região de conforto, a gente fica tranquilo. Pode ler a hora que quer não lê, não é verdade? Nós temos, só que tem gente que está querendo ler a Bíblia e não pode, porque se for pego é preso. Ele tem que pensar no que ele está lendo, ele tem que botar a Bíblia no meio de um outro livro ali, em que a pessoa não veja o que ele está lendo, porque se vê, vai ser perseguido. Será que a gente está preparado para isso? Então, nós temos que nos fixar bem naquilo em que nós dizemos crer, para que, quando vier o dia mau, aquilo que está no coração, que a palavra já internalizou, não seja tirado, e não será. Amém? Deuteronômio 6,4 tem verdades aqui que são importantes que a gente entenda. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não existe outro. Em João 17,3, Jesus, em sua grande oração sacerdotal, em que antes dele se entregar, ele ora, abençoando os discípulos, fechando praticamente o seu ministério ali na terra, né? Ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Amém? Queria se colocar em pé, igreja. Quando Paulo fala a Timóteo, Paulo nunca mandava uma carta sem um motivo aparente, só porque ele queria compartilhar as bênçãos de Deus. É porque alguém estava precisando. Timóteo estava precisando muito. Ele estava sofrendo muitas pressões como líder da igreja local. E é incrível como Deus usa esse homem para com aqueles que dependiam dele. E hoje Deus deixa a palavra aqui inteira para que Ele fale conosco o tempo todo. Amém? Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, pela motivação que a Tua palavra nos dá, pela maneira como a Tua palavra nos convida a voltar aos princípios bíblicos corretos, o qual Jesus tão bem ensinou nos 3 anos e meio de ministério, e que continua ensinando através do Espírito de Deus. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor renove em nossos corações o primeiro amor, aqueles momentos de manifestação tão poderosas que nos fazem ficar como crianças diante de Ti, como crianças que querem receber o Teu carinho, o Teu afago, a Tua orientação e o Teu proceder. Ao mesmo tempo, Pai, precisamos ser corrigidos pela Tua palavra, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para viver em justiça e em verdade através da Tua palavra, para ter a maneira certa de viver. Pai, há muitas pessoas que precisam ser salvas e que ainda não compreenderam, Pai, que a Tua palavra é a única fonte de poder e de salvação que pode levar a pessoa a ter o bom êxito na terra e assim encaminhar a vida eterna. Ajuda-nos, Pai, a encaminhar a vida eterna,
a nós que já conhecemos a Ti. Mas também, Pai, ajuda aquelas pessoas que temos orado e intercedido tanto para que aceitem o Senhor e que ainda não entenderam, Pai, que só de Ti vem a salvação eterna. E de que elas não nasceram para viver e morrer e simplesmente sumir, mas que terão, Pai, terão um encaminhamento ruim se não Te aceitarem e aceitar todo o Teu amor e toda a Tua obra. Dá-nos discernimento espiritual para tudo isso, Pai. Dá-nos realmente o despertamento necessário para que estejamos priorizando o reino de justiça do Senhor. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, sabemos que a letra mata, mas o Espírito vivifica a palavra em nossos corações. Ajuda-nos nisso, Pai, a estarmos, Pai, realmente despertados para tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Cada qual para aquilo que o Senhor chamou. Sabemos, Pai, que somos um corpo de Cristo, onde cada qual tem uma função, assim como o dedo, a mão, o braço, a perna, enfim. Todos nós temos uma função diferente no Teu corpo, no corpo de Cristo, que é a igreja. Mas precisamos, Pai, e necessitamos novamente que o Senhor se manifeste mais fortemente a nós. Pai, que nós também possamos, através do Teu Espírito, buscar o Senhor mais francamente, porque eu sei que o Senhor quer se manifestar, para que realmente, Pai, as prioridades do Senhor sejam as nossas prioridades. Em nome de Jesus, Pai, é que oramos e Te agradecemos. Amém.